Bom, vou passar para os bichos não parar. Tá. Quais são as diferenças da propaganda de varejo na década de 90 e hoje? E vou falar um pouco da década de 90 também. O que você pode falar aí dessa década? O que marcou? Alguma comparação talvez com outra? Ok. Bom, eu não tenho muito assim sistematizado o que é década de 90, eu não tenho essa visão assim sistematizada mesmo. Para mim é uma evolução que eu percebo, mas não sei se está exatamente em 90 ou se onde que pega. Tem uma questão da década de 90 que é muito forte na nossa história e que eu acho até que foi uma grande oportunidade para a Lápis Raro, porque quando a gente começou a empresa, além de não ter experiência, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha relacionamento, a gente não tinha absolutamente nada. A empresa tinha tudo para dar errado. Por que deu certo? Eu me faço essa pergunta. Assim, uma parte dessa história, assim, adoraria dizer que é porque nós somos incríveis, porque nós somos muito talentosos. Ok, eu acho que a gente tem um trabalho muito bacana, mas tem um contexto também histórico. E o contexto histórico está mais ou menos aí na década de 90. Porque teve um momento em que todo mundo que fazia comunicação na década de 90 voltou para o ponto zero, para o mesmo lugar, porque entrou o computador e a internet. E aquilo era novo para mim, que estava começando, que tinha uma empresa com pouco tempo, mas era novo para a figura que estava há 15, 20 anos no mercado. Era tão novo quanto. Então, isso foi uma super oportunidade, né? A década de 90 teve isso, assim, o que significava você trabalhar antes de existir computador com comunicação, não dá para imaginar o que era. O tempo era outro, a realidade era outra. Você sentava para fazer um layout, primeiro que os diretores de arte, eles precisavam ser muito artistas mesmo, muito habilidosos. Hoje eles precisam ser, mas eles já têm ferramentas que facilitam muito. Às vezes você passava um dia fazendo um trabalho e você fala assim, nossa, estou achando que esse verde não está legal, vamos fazer isso azul? Significava mais um dia, chapando a mão, papel, ou, né, colocando letrinha 7 ali, fazendo... Então eram, assim... O tempo era outro. Hoje você faz um layout, você praticamente tem que fazer a peça. O layout não é mais uma coisa anterior, não é mais uma etapa. Tanto que às vezes você vive a situação, nossa, não, mas eu queria igual o layout. Gente, meu layout, né? O layout ainda é uma etapa, não é mais. O layout já é a cara que a coisa tem que ter mesmo, né? Ser mais próximo daquilo, né? Então, assim, essa mudança foi muito, muito importante, porque ela interferiu não só nas novas ferramentas, como a internet, os novos meios, os novos instrumentos de relacionamento, de veiculação, de comunicação e tal. Ela interferiu no jeito que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha, cada um sentado diante da sua máquina, né? Assim, isso é diferente. Tem coisas boas nessa mudança e tem coisas ruins. Tem ganhos e perdas, né? Não está em questão questionar, porque não está em questão mesmo. Já foi, é assim, será assim. Mas são mudanças que aconteceram muito aí na década de 90. Então, a gente tinha uma força enorme dos meios de comunicação impressos, né? Jornais, então toda a comunicação ela tinha essa força grande. A gente tinha uma realidade de audiência brutal. Você tinha 90% de audiência numa televisão, né? Só se via aquilo que estava ali, né? E agora você tem que lidar com uma dispersão maior. A gente ainda tem uma situação muito diferente do resto do mundo aqui no Brasil, né? Mas que ainda tem audiências muito concentradas.
Mas isso tudo foi uma novidade que começou ali na década de 90. A gente, na Lápis Raro, a gente entendeu isso, até por aquilo que eu coloquei, da formação da gente, a gente se pensou sempre como uma agência de comunicação, e a gente desenvolveu unidades de negócio como design, como o núcleo digital da Lápis Raro, na medida lá atrás, quando essas coisas foram acontecendo pra gente. Eu não conseguia entender, gente, como é que eu posso fazer uma campanha, o sujeito e fazer o trabalho de internet dele em outro lugar? A gente nunca entendeu isso. Nunca entendemos isso. Então nós fizemos nosso núcleo digital há muitos anos atrás, eu acredito que talvez a gente tenha sido pioneira nisso aqui, e hoje realmente nós temos assim 12 anos de experiência com o núcleo digital estruturadíssimo. Hoje nós temos tantas pessoas no digital quanto no offline, e porque pra gente isso nunca foi separado, assim como design. Como é que eu posso fazer uma campanha toda e chegar lá no ponto de venda e encontrar outra coisa? Como é que a minha campanha não conversa com a minha embalagem? Então a gente foi criando essas unidades de negócio, e tudo isso, toda essa semente do que o mercado é hoje, do que a Lápis Raro é hoje, começou lá na década de 90. Não o sumo, eu falo muito isso, assim, o sumo de fazer comunicação, ele é igual lá atrás, igual hoje e será igual. O sumo, que é a capacidade de conectar as pessoas, assim, de fazer a pessoa parar, te olhar, te ouvir, falar com você. Isso lá desde que o mundo é mundo, isso é comunicar. Isso não vai mudar, né? Pode ser um instrumento que for, mas essa essência não vai mudar e não pode perder isso.